Olá, muito boa noite, graça e paz. Nós estamos muito felizes com esta oportunidade de gravar mais uma Quinta Feliz. Que boa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E eu acredito que tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, mais uma vez, vai vir de encontro com a nossa necessidade. Eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer o fato de você ter aberto o seu coração, quem sabe, aberto as portas da sua casa para que eu entre, para que juntos nós possamos fazer um programa abençoado, juntos possamos alinhar o nosso coração com o coração do Pai. Eu acredito que Deus tem planejado coisas novas para a nossa vida. E por isso nós estamos felizes, por isso nós estamos animados com esta oportunidade de realizarmos esse programa juntamente com você. É muito bom que você esteja aí, que você me faça companhia. É muito bom que você permita que a sabedoria de Deus alcance o seu coração, alcance a sua vida, nos alcance. Nós estamos aqui, eu sei que Deus projetou uma nova história para as nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos diferentes, tempos desafiadores. Há uma história escrita pela mão de Deus, para mim e para você. E nós precisamos, nesse tempo, nos alinhar a tudo aquilo que é o propósito e a vontade de Deus. Uma coisa que eu gostaria de falar é que, às vezes, nós temos muita facilidade em usar de alguns disfarces, de usar de algumas farsas, às vezes fingindo um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, sendo aquela pessoa que nós não somos. E muitas vezes esse intuito é de provocar no outro admiração, é de provocar no outro aceitação. Muitas vezes nós sustentamos ilusões, e dentro dessas ilusões que nós sustentamos, nós temos o interesse de manter pessoas próximas de nós, de manter pessoas nos nossos relacionamentos, no nosso convívio. E quando nós tratamos de traumas, quando nós tratamos desse assunto que estamos falando aqui nessa série, abrindo o nosso coração, abrindo as nossas emoções, permitindo que o Espírito Santo entre, eu tenho certeza que uma das áreas que o Espírito Santo vai mexer é nas nossas ilusões. Eu acredito que muitas vezes a única maneira de Deus nos tirar das nossas ilusões é provocando algumas desilusões na nossa vida. Se você não é capaz de amar quem você é, não se torne aquela pessoa que você não é para que as pessoas amem. Eu acredito que quando nós nos amamos, quando nós permitimos, aceitamos aquilo que nós somos, aí as pessoas vão nos amar como nós merecemos. Mas uma vez que nós temos resistência de amar quem nós somos, também nós vamos falsificar a nossa identidade para que as pessoas venham amar alguém que nós não somos. Então, se você já sabe quem você é, você não vai ficar perdendo tempo tentando ser quem você não é. O seu futuro é interessante que ele não começa amanhã. O meu futuro, ele não começa amanhã. O nosso futuro, ele não começa no dia seguinte. Começa hoje, começa agora. E por isso eu declaro que tem coisas que nós precisamos decidir. Tem coisas que nós precisamos decidir, quem sabe é hoje. Porque o seu futuro, o meu futuro, ele começa hoje. Mas uma coisa é bem certa. Nós não podemos alinhar o nosso futuro com as nossas necessidades do presente. Quando nós olhamos para aquilo que nós estamos tratando nesse tempo, eu sei que você tem o seu coração aí, talvez, inundado por um sentimento de vazio, de carência, de perdas, de dores que você sofreu no processo da sua vida, mas eu quero dizer para você que o seu futuro, ele não pode ser alinhado com nenhuma das suas necessidades do tempo presente. Enquanto você só sabe dizer o que você sente, enquanto você declara o tempo todo aquilo que está dentro das suas emoções, aquilo que você sente, você está alinhando o seu presente com estas necessidades e não alinhando o seu presente com o futuro que Deus já programou, já escreveu para você. Então, eu acredito que, nesse tempo, nós precisamos alinhar a nossa natureza com a natureza de Deus. Uma vez que nós alinhamos a nossa natureza com a natureza de Deus, então, nós realmente estamos alinhando
com o futuro, o presente ao futuro que Deus escreveu para as nossas vidas. Uma pergunta eu quero te fazer. Será que você tem se importado realmente com você? Você tem gastado tempo em se importar com a pessoa que você é? Com a pessoa que você tem se tornado? Ou quem sabe você tem deixado de dar importância para a pessoa que você é? E uma das coisas que nós precisamos identificar é que nós só damos importância para quem nós somos quando nós alinhamos o nosso coração com o futuro que Deus programou para nós, com o destino que Deus escreveu para nós. No momento em que nós alinhamos o nosso futuro com o destino que Deus programou para nós, então aí nós estamos dando importância para quem nós nascemos para ser. Eu quero, nesta noite tão especial, neste tempo tão precioso que Deus tem nos reservado, dizer para você que não é tempo mais de você se esconder atrás das suas dores. Não é tempo de você se esconder atrás dos seus medos. Não é tempo de você sustentar, quem sabe, uma amargura, um ódio, uma frieza dentro de você por causa das desilusões que você viveu. Uma única maneira de Deus nos curar é nos tirando das nossas ilusões, é provocando algumas desilusões na nossa vida. E nesse momento, o momento em que você decide enfrentar e viver o seu processo, com certeza você vai ser curado no seu futuro. Mas é necessário que você enfrente, que você dê passos para ser curado, passando pelo processo atual, alinhando o seu coração com o destino que Deus já escreveu para você. O que você precisa hoje? Quando eu pergunto isso para você, avaliando, se autoavaliando, o que você precisa hoje? Quando nós olhamos para a vida de uma lagarta, ela precisa de um milagre ou ela precisa de um processo para se tornar borboleta? Eu já disse isso aqui em algumas quintas-feiras atrás, que a lagarta, para se tornar ou para se transformar numa borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. Quando nós olhamos também para a situação de, quem sabe, azeitonas, nós também entendemos que a azeitona, para ela se transformar em azeite, ela não precisa ficar confortável dentro de um vidro de conservas. Dentro de um vidro de conservas confortável, uma azeitona ou várias azeitonas jamais vão se tornar azeite. Para se tornarem azeite, elas precisam de uma prensa. Elas precisam ser pressionadas, trituradas, quem sabe esmagadas, amassadas. Também assim acontece com a uva. A uva, para que ela se transforme em vinho, ela precisa desse processo de prensa. Ela precisa desse processo de ser pisado, de ser esmagado. Então, eu deixo uma pergunta aqui. O que é mais prazeroso? O que é mais admirável? Você contemplar uma lagarta ou você contemplar uma borboleta? O que é mais prazeroso? O que é mais admirável? Você ver uma lagarta rastejando ou você ver uma borboleta, quem sabe de várias cores, voando alto, pousando em lugares altos? O que tem mais valor? Um vidro de azeitonas em conservas ou um vidro de azeite puro? Nós sabemos que um vidro de azeite puro pode custar muito caro. Enquanto, quem sabe, um vidro de azeitonas vai custar ali, talvez, a metade do preço ou menos, ou muito menos. No mesmo nós dizemos das uvas. Um cacho de uva tem um valor, mas um vidro, uma garrafa de vinho, do bom vinho, jamais vai custar o mesmo valor. Mas para que a uva, para que a azeitona chegue ali no processo final, naquele processo que é tão gostoso para ser degustado, um azeite puro, um vinho saboroso, é necessário enfrentar o processo de esmagamento. É necessário enfrentar o processo de ser pisado. E olhando para tudo isso, onde eu quero chegar nessa noite? Eu estou dizendo estas palavras para te encorajar. Eu estou abrindo esta quinta feliz com estas palavras para te encorajar a enfrentar os seus processos. O processo que você foi ou, quem sabe, está sendo esmagado. O processo que, quem sabe, você foi ou está sendo triturado, pisado ou até mesmo afastado, guardado dentro de um casulo, dias esquecido.
meses, quem sabe, esquecido, anos, quem sabe, se sentindo só, se sentindo abandonado, se sentindo no escuro, sem ter uma direção. Então você vai se tornar muito mais excelente, você vai se tornar muito mais valioso, muito mais valiosa, você vai se tornar mais sábio, você vai se tornar mais forte, você vai se tornar mais maduro quando você enfrenta os dias de processo, quando você vence os dias do processo, os dias das dores, os dias do esquecimento, do abandono, os dias da rejeição, da traição, das perdas, do luto. E eu quero convidar você nessa noite a acompanhar a leitura que nós vamos fazer. O nosso personagem é José, aquele homem ousado, que viveu tantas coisas, mas ele nos deixou uma lição preciosa. José, ele vai nos ensinar a não perder a essência de ser bom e nem fazer o bem, mesmo quando todos ao seu redor, quem sabe, lhe fazia mal. Quem sabe não era bom para com ele. Então, aqui em Gênesis, capítulo número 41, eu quero deixar aqui nos versículos 50 nesta noite. Nós vamos ler esses 3 versículos para começarmos a nossa meditação, e eu tenho certeza que você vai entender claramente aquilo que Deus quer falar na sua vida, nesse tempo, nessa noite tão preciosa. Está escrito assim em Gênesis 41, versículo 50. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Versículo 52. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Vamos orar rapidamente, para que esta palavra encontre no seu coração aquele lugar onde a necessidade está aí, latente na sua vida, e você precisa ser encontrado pelo Espírito Santo, para que a partir desse momento, você encontre o verdadeiro propósito para qual esta mensagem está chegando ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por todas as pessoas que estão ouvindo hoje, vão ouvir, quem sabe, daqui muito tempo, depois dessa palavra ser ministrada. Mas eu sei que a sua palavra se renova a cada dia. Entra, Pai, neste coração. Aba, encontre a dor, encontre a ferida, encontre a necessidade deste e desta que me ouve nesta noite. E não importando qual a idade, não importando qual o tempo que esta pessoa vai ouvir esta palavra, manifesta com cura, manifesta com libertação, com restauração na vida desta pessoa. É assim que eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Eu queria dizer para você nessa noite, explanando aqui o que nós acabamos de ler, nós entendemos e nós conhecemos um pouco da história de José nessas últimas quintas-feiras. E o que nós aprendemos é que José, ele foi um homem de cicatrizes. Quando nós falamos cicatrizes, quem sabe um homem que foi ferido várias vezes no mesmo lugar, várias vezes da mesma maneira, e ali, até o processo de cura, se formou uma cicatriz. Todos nós que conhecemos a história de José, nós sabemos que ele foi um homem de cicatriz. Um homem que enfrentou ódio, um homem que enfrentou traição, um homem que enfrentou difamação, inveja, ciúmes, esquecimento. E, por fim, nós vimos que ele foi parar numa prisão. Estes foram os acontecimentos que cruzaram os primeiros anos da vida de José. Problemas que tiveram início num lugar bem familiar, num lugar que ele deveria ter recebido todo o cuidado, todo o apoio, toda a segurança, mas todos os problemas de José deram início muito cedo dentro da sua própria casa, ali no seio familiar. Nós vimos que José, ele foi odiado, ele foi invejado, ele foi lançado no poço e depois vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Chegando então em terra estranha, a Bíblia diz que ele chegou à força no Egito e ali ele não conhecia ninguém. Mas um homem chamado Potifar,
Esse homem fazia parte do exército de Faraó. E esse Potifar, ele comprou José como escravo. E José agora passa a trabalhar dentro da sua casa. E a Bíblia, ela é tão clara, ela nos incentiva, quando ela nos mostra quem José era na casa de Potifar, mesmo sendo escravo. A Bíblia diz que ele fez um trabalho de excelência lá dentro. E ele cresceu tanto que Potifar lhe confiou as chaves da sua casa. Potifar confiou a José acesso a todos os cômodos, a todas as atividades da casa. Mas a Bíblia diz também que a esposa de Potifar passou a gostar de José de uma maneira diferente. E aquela maneira como ela passou a gostar de José não era maneira que poderia ser ou poderia acontecer, ao ponto dela tentar seduzir José. E ali na fuga, quando José vai fugir, quando José vai escapulir das mãos da esposa de Potifar, ela então o difama. Ela então faz com que os empregados da casa, ela faz com que o seu próprio esposo Potifar venha acreditar que teria sido José que havia tentado violentá-la. Este foi o motivo pela qual José, então, agora, ele é lançado numa prisão, injustamente, por difamação, por calúnia, como ela mesmo disse, por uma tentativa de estupro, de violência sexual. Mas ali na prisão, nós vimos na última quinta-feira que José, ele se interessa pelos problemas dos outros. E ao ver que havia ali um chefe dos copeiros e também um padeiro que estava angustiado, que estava muito preocupado numa certa manhã, após terem sonhado, José se oferece para ajudá-los. José se interessa por resolver o problema daqueles dois homens. E José então revela para eles todo o significado daquele sonho que eles haviam tido e a qual tanto os preocupava. E José, então, ele discerne, ele traz a solução, ele consegue colocar dentro da vida daqueles homens tudo aquilo que aquele sonho que eles haviam tido significava. Mas, de novo, vem o desalento sobre a vida de José. O que nós vimos? José, ele fez um pedido para o chefe dos copeiros. Ele pediu que quando ele fosse honrado, quando ele fosse reconhecido por Faraó, quando as coisas chegassem ao lugar, que ele lembrasse dele. Que ele dissesse, que ele falasse para Faraó quem realmente ele era. O fato dele ter chegado de uma maneira injusta ali na prisão. Mas nós vimos também, a Bíblia é clara em dizer que o chefe dos copeiros, quando tudo ficou bem, ele se esqueceu completamente de José. Ele não se lembrou do bem, do favor que José havia feito a ele. E quando nós olhamos aqui para esta história, para esse momento, após esse pedido, José ainda ficou 2 anos na prisão. Parece que as coisas não estavam caminhando dentro de tudo aquilo que o início da história de José nos relata. Quando Deus deu sonhos para José, de que ele seria um grande homem. A Bíblia vai dizer que, apesar de tudo, o chefe dos copeiros, ele não se lembrou de José. E, pelo contrário, ele esqueceu completamente dele, a ponto dele passar mais 2 anos dentro da prisão. Até que, diante de um sonho do próprio Faraó, ele é chamado da prisão para interpretar o sonho de Faraó. E quando José chega ali, na casa de Faraó, e ele então revela o sonho que Faraó tinha tido, o sonho que tinha deixado Faraó tão angustiado, tinha deixado Faraó tão aflito, Faraó entende que aquela avaliação, que aquela revelação dada por José era completamente a verdade. E como o Espírito de Deus estava sobre a vida de José, ele decifra para Faraó todo o significado. E o sonho dizia que haveriam 7 anos de muita fartura no Egito. Mas após passarem aqueles 7 anos, viria também 7 anos de muita fome. E José então diz para Faraó que era um tempo dele se preparar. Faraó precisava se preparar para aquele futuro próximo, para aqueles dias que haveria muita fartura e logo após viria dias de muita escassez. Faraó fez algo sobrenatural, ele tirou então José ali da prisão após 2 anos
dele ter feito aquele pedido para o chefe dos copeiros, e José então sai da prisão e se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele se torna o governador do Egito, tendo acima dele apenas Faraó. E uma coisa me impressiona tanto nessa história, porque eu nunca vi, em toda a minha vida, eu nunca vi alguém que era prisioneiro e que as portas da prisão se abrem e essa pessoa vai imediatamente se assentar num trono. Essa pessoa sai da prisão e vai imediatamente ocupar um lugar de excelência, um lugar tão grande. E o que é mais interessante nessa história toda? Que José, ele não era egípcio, José era hebreu. Imagina, nós bem sabemos que alguém que nasceu na Suíça jamais vai ter o poder de chegar aqui no Brasil e se tornar presidente do Brasil. Assim como também alguém aqui do Brasil jamais poderá chegar na Suíça e se tornar um presidente na Suíça. E foi mais ou menos isso que aconteceu com José. José, sendo hebreu, ele ocupa o lugar de governador, a cadeira do segundo homem mais poderoso do Egito, sendo um hebreu. Como nós vemos o trabalhar de Deus de uma maneira sobrenatural, de uma maneira tão poderosa. Nós vamos ver aqui que haviam muitos motivos para José ter se tornado uma pessoa frustrada. Havia muitos motivos para José ter se tornado uma pessoa rancorosa, uma pessoa ali vingativa, improdutiva. Nós vemos na história de José que ele poderia ter se tornado um homem duro, um homem que não aceitasse, então, o agir de Deus na vida dele, ou não aceitasse que as pessoas realmente pudessem ser restauradas, mesmo após terem lhe causado tanto dano. Mas para a glória de Deus, tudo que José sofreu, toda a adversidade que ele enfrentou, não contaminou o seu coração. Pelo contrário, ele fez José crescer, ele fez José amadurecer. Esse processo fez José compreender a vontade de Deus. E José então permaneceu na obediência até Deus cumprir todos os planos que Deus havia feito com ele. José, ele era feito da mesma matéria que eu e você somos feitos. José, ele era feito de carne e osso. E José foi ferido muitas vezes. José também tinha sentimentos. José também tinha coração. Mas o coração não se transformou num coração de pedra. Diante de tudo aquilo que os seus irmãos fizeram com ele, diante de tudo aquilo que outras pessoas fizeram José passar, José não permitiu que o seu coração adoecesse. José tinha um passado de dores, José tinha um passado de abandono, de traição, de calúnia. Quem sabe como muitos de você que me ouvem. Quem sabe o seu passado também seja de calúnias, de traição, de dores, de abandono. O grande mal de José começou dentro da sua própria casa. O problema de José, as dores dele, começaram dentro do seio familiar, dentro de casa. Muitas vezes, queridos, é no seio familiar, é dentro de casa, é lá na família, no seio da família, que mais temos possibilidades de feridas serem abertas na nossa vida. Feridas que são abertas pelos ciúmes, pela ingratidão, feridas que muitas vezes são abertas pela desonra, por contenda, por discussões, feridas que são abertas por discórdias, dentro de casa, quem sabe, nos relacionamentos com pais, nos relacionamentos com filhos, nos relacionamentos entre irmãos, cônjuges, quem sabe madrastas, padrastos, tios, tias. Não é o que se espera dentro da família, mas é exatamente nesse contexto familiar, infelizmente, que muitas vezes há grandes possibilidades de decepções. E o que eu olho aqui na vida de José, que todo esse abandono, todo esse desprezo, não transformou os seus sentimentos, não adoeceram os seus sentimentos, não adoeceram a sua alma. Houve desgaste familiar, houve brigas. E quem sabe hoje, dentro da sua família, você esteja vivendo algo tão parecido com isso. Quem sabe a sua família também esteja deformada. Quem sabe a sua família também tem problemas que vêm se agravando dia a dia. Quem sabe a sua família tem vivido assim. Os irmãos de José tiraram a liberdade dele. Os irmãos de José tiraram-no de perto do seu pai.
Jogaram-no no poço e depois o venderam como escravo. Nós vamos ver a Bíblia dizendo que ele foi levado ali para longe da sua família, para distante da sua família, preso, e ainda deram a notícia para o seu pai que ele havia sido morto, que ele havia sido devorado por uma fera. Vemos a capacidade desses irmãos que tanto o odiaram, que tiraram dele a sua própria liberdade. E eu fico imaginando, eu fico pensando na dor que José passou, na dor que ele sofreu, porque José era apenas um adolescente de aproximadamente 17 anos. Tiraram dele o direito de estar perto do seu próprio pai. E eu faço essa pergunta para você. Quem sabe as situações na sua vida, que são situações também que estão tirando a sua liberdade? E que situações são essas? Quais são as situações que estão roubando o direito de você ser livre? Roubando o direito de você viver a sua liberdade, de você estar perto do Pai. Quantas coisas vêm tirando a sua liberdade? E eu fico imaginando aqui, quem sabe aquilo que está destruído dentro da sua casa, quem sabe aquilo que está provocando contendas, brigas, discussões, até mesmo provocando a ira, o ódio entre as pessoas, a divisão. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não pode subsistir, ela não pode ficar de pé. E eu te faço, assim, nesse tempo, nesse momento, um momento de meditar e de você pensar quais eram os sentimentos. Será que você é capaz de interpretar os sentimentos que o diabo tentou colocar dentro de José? Você já parou para imaginar quantos sentimentos passavam dentro de José? Quantas vezes ele, quem sabe, se sentiu ali tão sozinho, tão angustiado, tão amargurado, saudade da comida da sua casa, saudade da sua cama, saudade do seu pai, saudade até mesmo dos irmãos, de tudo aquilo que ele tinha em casa. Quantas coisas José talvez sentia falta, e quantas coisas, quem sabe, foram tão difíceis para ele de aceitar, foram tão dolorosas as lembranças de ser jogado no poço, as lembranças dos irmãos do lado de fora do poço, comemorando, rindo, brincando, enquanto ele pedia para sair daquele lugar. E quando o tiraram, o venderam como escravo. Muitas coisas deveriam passar dentro do coração de José. E são exatamente essas coisas que muitas vezes eu gostaria que vocês interpretassem. Talvez ali a revolta, o ódio, quem sabe talvez o sentimento de vingança, a voz das emoções. Quem sabe a voz das emoções gritava dentro de José: volta, José. Agora você é governador do Egito. Agora você é o segundo homem mais poderoso. Você pode voltar para casa. Você pode dar o troco. Você não precisa deixar isso tão barato assim. Você pode se vingar. Volta lá, não deixa barato não. Quantas vezes o grito da nossa alma é esse? Dá o troco, se vinga. Não deixa barato não. Afinal, quem sabe aí você foi tão humilhado, você foi tão desonrado, você foi tão envergonhado. Era a situação de José. E eu imagino que todos esses sentimentos, a sua alma muitas vezes gritava para que ele voltasse, para que ele desse o troco, para que ele então pudesse mostrar para os seus próprios irmãos como ele estava bem. Mas a Bíblia diz que mesmo ele tendo sido cortado, separado bruscamente do convívio familiar, mesmo sendo levado, vendido, a Bíblia diz que mesmo o tempo de escravidão, mesmo o tempo de calúnia, mesmo o tempo de prisão, das perdas, José ele soube reavaliar tudo isso. E nós precisamos também reavaliar os nossos atos. Quando eu olho aqui para a vida de José, ele foi vendido. Queridos, muitas perdas nós precisamos rever. Porque muitas perdas que nós precisamos rever são perdas que aconteceram dentro da nossa casa. Muitas vezes nós temos dívidas dentro das nossas próprias casas. Dívidas que nós devemos acertar. Dívidas que nós devemos corrigir. Talvez quando eu falo para você que nós temos dívidas dentro de casa, e eu pergunto para você, será que você não tem débito dentro da sua casa? Será que você não tem dívidas dentro da sua casa? E aí você pode dizer, não, eu sempre fui um bom pai, uma boa mãe, eu sempre fui um bom filho,
eu sempre tentei fazer o melhor, mas a questão é que muitas vezes as nossas dívidas não é somente naquilo que a gente faz, também é naquilo que a gente deixou de fazer. São nas coisas que nós muitas vezes deixamos de fazer que está o nosso saldo negativo, que estão ali as nossas dívidas. Então, como está o seu saldo em casa? Será que você não tem dívidas dentro da sua casa? Eu entendo que as famílias estão sendo deformadas. E uma vez que a família é deformada, a igreja também fica deformada. Ela apresenta deformações. Por quê? Porque a igreja, ela começa dentro da nossa própria casa. E uma vez dentro da nossa própria casa, quando a nossa família está doente, a igreja se torna uma igreja deformada, uma igreja doente. E talvez hoje você esteja vivendo uma dor. A dor de uma perda, de uma difamação, de uma prisão como José, algo que é humilhante. E eu quero que você veja como que José, ao sair de tudo aquilo, nós vimos que o último estágio dele foi o fundo de uma prisão. Ele começa sendo jogado no fundo de um poço e ele termina ali sendo tirado do fundo de uma prisão. Imagina o quanto José chorou noites sem dormir. Imagina o quanto José sentiu solidão, insegurança, medo, abandono total. Aquele sentimento de uma dor insuportável, que poderia ter feito de José um homem iracundo, vingativo, fracassado, amargurado. Mas houve uma chave que destravou a vida de José. Houve uma chave que fez com que José prosperasse, com que José fosse feliz, com que José tivesse encontro com a paz, com a prosperidade. E o que nos leva a entender nessa noite é que José, de fato, ele soube perdoar. José, ele vai sendo moldado, ele vai passando pelo processo de transformação, ele vai vivendo essas transformações constantes na sua vida, mesmo passando por tudo que ele passou, vivendo tudo que ele viveu, ele soube administrar o seu coração. Ele soube administrar essas dores durante o processo. Porque uma coisa eu quero dizer para você, aquilo que nos esmaga, aquilo que tem uma pressão violenta contra a nossa vida, pode nos transformar de uva para vinho, de azeitona para um azeite puro, como eu dei o exemplo no início. As pressões que nós vivemos, as pisadas que nós sofremos, os momentos em que nós somos esmagados, podem nos transformar em pessoas muito melhores, podem nos deixar ser pessoas que depois do processo, de fato, vão encontrar com o verdadeiro propósito e destino desenhado por Deus para as nossas vidas. Aqui eu quero trazer agora esse sentimento de José de viver confiando em Deus. O fato de José viver confiando naquilo que Deus havia mostrado para ele através dos sonhos, o ajudou a perdoar. Viver em Deus vai nos capacitar a perdoar. Viver dentro da palavra de Deus, viver apoiado na palavra que Deus nos deu, naquilo que Deus tem nos confiado, apoiados na fé. José, ele vai passar o processo dele apoiado na fé. José aqui, ele dá essa demonstração de um homem que é restaurado através da obediência. Um homem que é restaurado através da perseverança na fé. De todas as suas angústias, de todas as suas aflições, o que fez José perseverar foi a fé. Foi aquilo que ele guardava dentro dele. E olhamos para esse fato e entendemos que a raiva, o ódio, a amargura, a indiferença, a falta de perdão são agentes de Satanás na nossa vida. São agentes destruidores, são armas que o inimigo usa para nos deixar estéreis, para nos deixar sem frutificação. O inimigo usa da dor, o inimigo usa da amargura, o inimigo usa das nossas feridas para nos adoecer, para nos aprisionar, para nos deixar cativos, infelizes. E quem sabe, na maioria dos casos, no estágio final, fracassados. Tem pessoas que estão presas há anos pelo passado. Elas estão estéreis, elas são amargas, mas há passados que não tem quem sabe 10 anos, não tem quem sabe 20 anos, mas há passados que quem sabe tem uma semana na sua vida. Há passados que quem sabe tem um mês na sua vida, um dia. Há passados que quem sabe só tem 1 hora. E Deus quer te tirar dessa prisão.
porque não importa quanto tempo você está vivendo essa dor, o que importa aqui é que Deus, Ele está permitindo que esse processo te transforme em alguém melhor. A estratégia do inimigo é ferir você. A estratégia do inimigo é adoecer você. É fazer com que a semente da indiferença, a semente do ódio, brote no seu coração. A semente da ofensa te prenda no vazio, na amargura, na esterilidade. A revolta, esse rancor, que você não consegue se libertar dele. Mas quando José lhe revela o sonho de Faraó, esse foi o caminho que Deus usou para libertar José daquela vida de perdas consecutivas. Quem sabe você tem vivido uma vida de perdas consecutivas. Esse processo de humilhação, esse processo de vergonha, todos nós temos feridas, todos nós enfrentamos processos onde nós nos sangramos. Onde, quem sabe, esses processos, sendo eles já distantes da nossa vida, há 10, 20 anos atrás, mas também recentes, ainda se encontram abertos. Quem sabe há processos aí que estão precisando cicatrizar com urgência na sua vida. Quem sabe alguns com aparência de curados, mas ainda vivos, mas ainda infeccionados. Quem sabe feridas infeccionadas debaixo de uma casca. E o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus quer restaurar as feridas. Hoje é noite dele curar definitivamente toda a infecção da sua alma, toda doença da sua alma, e você precisa liberar essa pessoa, ou quem sabe estas pessoas que fizeram você sofrer, que fizeram você ficar, quem sabe, amargurado. Quem sabe aí ressentido. Hoje não é mais aquele tempo, aquele dia de você liberar um perdão da boca para fora. Quantas vezes você já disse que eu perdoei? Talvez você disse, eu perdoei fulano, agora eu estou bem. Mas quem sabe você não perdoou? Quem sabe você ainda transborda de rancor, transborda de ódio. Quem sabe você não consegue liberar essa pessoa. Se você encontra com ela, você vira o rosto. Se você a vê num lugar, você evita estar no mesmo lugar que ela está. Você, quem sabe, desdenha. Você, quem sabe, amaldiçoa. Você, quem sabe, maldiz essa pessoa. E em tempo, ou em todo o tempo, você ainda diz, Deus fará justiça. Nós sabemos que isso não é perdão. O perdão verdadeiro, ele não vive, ou ele não se encontra dentro desse quadro. Quando nós entendemos aqui a vida de José, nós precisamos adotar a postura que José adotou. Nós precisamos discernir na nossa vida como José discerniu o tempo do poço, discernir o tempo da difamação, discernir o tempo da prisão, o tempo do esquecimento. Este é o processo. É o processo que eu disse de esmagamento. E o processo de esmagamento tem poder, o processo de esmagamento tem pressão para nos transformar naquela versão que o Pai fez conosco. Deus, ele preparou você para algo muito maior. Deus preparou, planejou você para algo muito superior. José, no momento em que ele estava na prisão, no momento em que ele estava preso, no momento em que ele estava no poço, ele sabia que ele estava vivendo aquilo naquele momento, mas ele sabia que não tinha nascido para viver apenas aquilo. E eu quero dizer isso para você, nós precisamos adotar, discernir o propósito do poço na nossa vida, o propósito da difamação, o propósito do abandono, o propósito da rejeição, da prisão, o propósito aí, quem sabe, da pobreza, do esquecimento. A Bíblia diz que José gerou 2 filhos. E José só gerou porque ele estava com as suas emoções restauradas. José só pôde gerar quando ele estava com as suas emoções restauradas, curadas. Uma coisa que eu aprendo com José, ele não ficou remoendo, ele não ficou maquinando o mal, ele não ficou desejando o mal para os seus irmãos. José, ele vai gerar 2 tribos. A palavra de Deus diz que ele gerou o primeiro filho chamado Manassés e o segundo filho chamado Efraim. José gerou 2 forças, a força para esquecer e a força para frutificar. José, dentro de tudo aquilo que ele sabia que era o propósito de Deus para a vida dele, ele gera 2 forças, uma para esquecer e outra para frutificar. E estas forças, elas foram geradas na dor.
Elas foram geradas através da tragédia que ele enfrentou. Deus o fez frutífero, Deus o fez próspero, a partir do momento em que ele superou a sua dor. A partir do momento em que ele vai suportando, em que ele vai crescendo, mesmo diante a tanto sofrimento, a tanta injustiça. Nos 2 filhos gerados por José, nós vamos encontrar a resposta que você precisa para se libertar. Deus, ele quer trazer libertação para o seu destino. Deus quer trazer libertação para o seu futuro. E isso pode acontecer agora. Isso pode acontecer nessa noite. Deus quer te libertar para que você gere esta força para esquecer, esta força para frutificar e para prosperar. Manassés, o primeiro fruto gerado por José. O primeiro filho de José recebeu esse nome, Manassés. José coloca esse nome dizendo: Deus me fez esquecer de todo o trabalho. Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai. O que é tão lindo nessa história? O que é tão importante nessa história? Quando José lhe declara: Deus me fez esquecer. José não disse que foi Faraó que fez esquecer. José não disse que foi o trono que fez ele esquecer. José não disse que foi o dinheiro que fez ele esquecer. José não disse que foi viagens que ele fez. José não disse que foi o cônjuge, a esposa que ele recebeu. José, ele é claro em dizer: Deus me fez esquecer. Muitas vezes nós queremos esquecer as nossas dores. Nós achamos que as pessoas são responsáveis por fazer com que nós venhamos esquecer. Nós queremos colocar o peso sobre um pai, sobre uma mãe. Nós queremos colocar o peso em cima de um relacionamento, em cima de um filho, em cima de uma viagem, em cima, quem sabe, de dinheiro, de posição. Mas José, ele deixa claro: não foi a minha posição que me fez esquecer. Não foi eu ter tornado o governador do Egito. Não foi eu ser o segundo maior homem do Egito. Não foi o anel que Faraó me deu que me fez esquecer. Não, Deus me fez esquecer. Era um assunto entre ele e Deus. E quando nós falamos de cura, quando nós falamos de restauração, quando nós falamos de perdão, quando nós falamos de frutificação, só há uma pessoa, só há uma situação que pode, de fato, levar você a perdoar de verdade, a vencer de verdade. Somente um relacionamento com Deus. E ele declara isso: Deus me fez esquecer tudo que eu vivi na casa do meu pai. Deus me fez esquecer a traição dos meus irmãos, o ódio dos meus irmãos. Deus me fez esquecer a perseguição, os ciúmes dele. Deus me fez esquecer quando eles rasgaram a minha túnica. Deus me fez esquecer do momento em que eles me jogaram no poço, que eles me venderam. Foi Deus que me fez esquecer. Nós traduzimos isso para o original. Quando nós falamos aqui que José, ele declara: Deus me fez esquecer toda a vergonha, toda a humilhação, toda a aflição, toda a angústia, toda a dor que eu passei na mão dos meus irmãos, toda a desgraça que eles me fizeram viver. Ele estava dizendo: olha, esquecer é superar. É superar. José, ele estava declarando que ele havia superado, que ele estava curado, que ele estava de fato livre, que o seu coração estava restaurado, através do amor de Deus, através desse relacionamento, através desse conhecer a vontade de Deus, o propósito de Deus para ele. José conseguiu cortar as raízes da amargura. Ele diz claramente que havia cortado com as raízes da amargura, com as raízes da ofensa, o mal que fizeram contra ele. Havia cooperado para o seu bem. E é este o propósito do processo que muitas vezes nós estamos vivendo. O processo, ele vai nos ensinar que o mal que fizeram contra nós vai cooperar para o bem que Deus quer realizar em nós, o seu futuro, o destino que ele planejou conosco. Existe uma palavra poderosa dentro de tudo isso que eu estou tentando trazer para você aqui nessa noite. Eu entendo que muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele quer nos prender, ele quer nos deixar presos ao passado. Mas nós entendemos aqui que nós não podemos ficar perturbados com as perdas, perturbados com as dores que nós sofremos. Deus tem coisas maiores para a minha vida, Deus tem coisas maiores para a sua vida.
Ele declara: Deus me fez esquecer. Deus me fez superar. Deus me fez perdoar. Deus que tem poder de nos fazer superar o passado. Deus que tem poder de nos fazer esquecer o passado. Você precisa gerar esse Manassés. Você precisa permitir que Deus traga a vontade dele para a sua vida. E gere essa capacidade de que você gere um Manassés. Eu não estou falando de um filho carnal, como foi Manassés na vida de José. Mas eu estou falando de você gerar o fruto do perdão. Gerar o fruto da superação. De você, de fato, gerar através desse processo algo que te coloque, algo que te alinhe com o destino de Deus para a sua vida. Você não pode permanecer sendo uma pessoa indiferente, sendo uma pessoa amarga, sendo uma pessoa vingativa. E o que eu entendo aqui? A Bíblia é bem clara em dizer: o Egito ainda estava nos anos de colheita. O Egito ainda estava nos anos de fartura, nos anos em que José estava armazenando grãos, quando Manassés nasceu. Eu quero trazer um esclarecimento para você daquilo que o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. Manassés, ele é um fruto que precisa ser gerado na minha vida. Manassés é um fruto que precisa ser gerado na sua vida antes que venham os anos de escassez. Antes que cheguem os anos da fome. Antes que, quem sabe, as coisas se tornem tão difíceis que nós não tenhamos os acessos que nós temos hoje. Deus está nos dando dias de fartura. Deus está nos dando dias em que a sua palavra está chegando na nossa casa. A sua palavra está chegando na nossa vida para nos alimentar. Nós temos fartura de palavra. Nós temos fartura de toda a direção que o Espírito Santo tem nos dado. Nós temos fartura para ter uma verdadeira comunhão com Deus. E antes que isso acabe, antes que isso seja cortado, antes que nós não tenhamos mais esse acesso, você precisa gerar Manassés. Tudo o que fizeram contra José, Deus usou a favor dele. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Deus, ele vai usar tudo o que fizeram contra você, para que você possa prosperar, para que você possa frutificar. Deus vai usar tudo o que fizeram contra você nesse processo de esmagamento, nesse processo de ser pisado, nesse processo de ser injustiçado, envergonhado. Eu creio que Deus vai usar todo o mal que te atingiu em bem na sua vida, para que o destino que ele planejou para você seja de fato aí colocado, engajado na sua vida, e você possa se transformar em alguém como Deus planejou que você viesse a ser. E aqui, quando nós entramos, então, ele diz: Manassés me fez esquecer. José, ele não guardou na lembrança, ele não guardou no seu coração mágoa, ele não guardou rancor, ele não guardou indiferença de tudo que ele sofreu. José confiou, ele esperou na justiça de Deus. E ele sabia que Deus tem o tempo certo para cumprir todo o propósito dele nas nossas vidas. Nós vivemos um tempo, nós vivemos uma hora de provações, nós vivemos um tempo de tentações. José, ele foi provado, ele foi tentado pela mulher de Potifar, mas ele entendeu o caráter de cada uma de suas provações, de cada uma das suas tentações. José entendeu o caráter do processo na vida dele. E José, então, aqui, quando nós lemos na chegada do segundo filho, olha o que eu encontro aqui de tão interessante. Se Manassés não nascer, se Manassés não for gerado por nós, se José não conseguisse gerar Manassés na sua vida, Efraim jamais nasceria. Se você não conseguir gerar o fruto Manassés na sua vida, o fruto do perdão, o fruto da reconciliação, o fruto de verdadeiramente você superar, de você suportar as dores que você enfrentou, que você foi atingido, se você não gerar o Manassés na sua vida, esse fruto da restauração, esse fruto da comunhão, você jamais vai gerar Efraim. Nós precisamos entender que para Efraim nascer, Manassés precisa chegar primeiro. Deus precisa realmente achar lugar na sua vida, no seu coração, para gerar Manassés, para que depois, então, Efraim logo venha em seguida. Esquecer para prosperar. É exatamente isso. Manassés precisou nascer. Precisou nascer aquilo que fazia José
esquecer, superar o seu passado, para que ele pudesse então prosperar, para que ele pudesse então frutificar. E esquecer é superar. Então, se não nascer o perdão, não virá prosperidade. Se o fruto do perdão não nascer na sua vida, não vai ser gerado o fruto da prosperidade. Efraim, o segundo fruto gerado por José, o segundo filho duplamente frutífero. José, ele diz isso, frutificação em dobro. José, ele vai declarar: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José, ele está falando: olha, Deus me fez crescer onde eu sofri tanto. Deus me fez sofrer, me fez crescer nessa terra onde eu fui tão afligido, onde eu passei por tantas dores. Deus me fez ter sucesso neste lugar onde eu fui tão esmagado, tão pisado. Veja que Deus o fez crescer na terra da aflição. Deus o fez crescer na terra do sofrimento. Deus não tirou as lágrimas da terra onde José estava. Deus não fez com que José parasse de sofrer, parasse de chorar naquela terra. Não, ele enfrentou as lágrimas, ele enfrentou o vazio, ele enfrentou o abandono, ele enfrentou a traição, ele passou por todos os processos. A segunda fase da obra de Deus na vida de José foi frutificação. A primeira, superação. A segunda, frutificação, crescimento, prosperidade. O Senhor me fez prosperar. José, ele cresceu muitíssimo. Tudo por causa do perdão, por causa da misericórdia. Essa segunda declaração de José: Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar, Deus me fez frutificar duplamente na terra da aflição. Os dois filhos necessitam ser gerados. Os dois filhos necessitam nascer. Manassés, Deus me fez esquecer, é o perdão. Efraim, Deus me fez crescer, frutificar. E eles nascem é das aflições. Eles nascem é das lágrimas. Eles nascem do processo que vem depois do choro. Deus, ele quer tirar você dessa prisão hoje. Deus, ele quer tirar você desse sentimento, dessa prisão de acusação, de todos os seus medos, da vergonha, das mágoas, quem sabe dessa culpa que você sente, dessa culpa que você carrega, dessa condenação, dessa vingança, dessa indiferença. José, ele foi forte, a sua força veio de Deus. José foi paciente, a sua paciência veio de Deus. José foi sábio, a sua sabedoria veio de Deus. José foi corajoso, a sua coragem veio de Deus. Não foram os planos de vingança que funcionaram. Não foram os planos de vingança, de destruição que funcionaram. O que prevaleceu foram os planos de Deus. E eu quero te alertar sobre isso. Pare de jogar na cara do outro quem tem ou quem não tem razão. Pare de julgar na cara do outro quem foi culpado, quem te deixou nessa situação. Por que você está aí nesta situação? Pare de jogar na cara do outro. Você não precisa errar também. Você não precisa continuar errando. Confia em Deus e espera em Deus. Seja fortalecido em Deus e receba a sabedoria de Deus. Isso é o suficiente, porque isso muda a história. Como eu dizia aqui na última quinta-feira, nós não vamos mudar a nossa história com opiniões. Deus, ele fez justiça por José na hora certa. E tudo que José fez foi colocar os planos de Deus em primeiro lugar. Ele colocou os planos de Deus em ação. Ele guardou o seu coração de se contaminar. O nome de José foi mudado quando ele foi introduzido na vida palaciana. A Bíblia diz que ele recebeu ali o nome de Zafenate Paneia, o Deus que fala e vive. O Deus que fala e vive. Deus o fez esquecer. José não vivia se lamentando. Deus o fez prosperar, duplamente próspero na terra onde ele foi afligido. Tem gente que quando passa por humilhação, muitas vezes quando nós passamos por vergonha, eu estou falando tem gente, mas eu já me encaixei nisso várias vezes. Muitas vezes eu fui essa pessoa que quando humilhada, que quando passada por algum tipo de perda, de vergonha, eu queria, quem sabe, fugir do lugar, eu queria sair daquele lugar, eu queria não enfrentar as pessoas. Mas José, ele venceu tudo aquilo enfrentando, ele não fugiu daquele lugar.
Ele não usou de esperteza, ele não usou de engano. Quando José precisou esquecer, Deus fez com que ele esquecesse. Quando José precisou prosperar, Deus fez com que ele prosperasse. Coração curado, prosperidade. Ele gera 2 filhos, ele frutifica em dobro. José, ele tinha a visão correta dos fatos. Na hora do sofrimento, ele sabia, Deus está comigo. Na hora da prosperidade, José via a prosperidade diante dele. Ele sabia, Deus me fez prosperar. José via os seus filhos diante dele. Ele sabia entender, Deus me deu esses filhos. Deus me fez gerar esses filhos. José, ele estava atento a tudo aquilo que passava na vida dele, a tudo aquilo que ele vivia. E ele entendia que mesmo nos dias de dores, de dificuldades, de perdas, de sofrimento, de violência contra a vida dele, Deus não havia perdido o controle. Eu quero finalizar aqui nessa noite com você. Eu quero trazer para vocês entendimento. Qual é a atitude certa para você ser restaurado e para você gerar? Qual é a atitude certa? Aprenda com José que Deus tem uma história com você. Aprenda com José que Deus permanece fiel, mesmo na hora que você pensa que Ele não está com você. Que Deus está perto mesmo na hora que você não vê ninguém. Que Deus está lembrando de você mesmo na hora que todos esqueceram você. Aprenda com José a minimizar fatos perturbantes. Aprenda com José a desenvolver a sua fé diante dos obstáculos. Aprenda com José a conduzir de modo certo as oportunidades em todo lugar. Porque em todo lugar onde José estava, ele produzia. Ele era o número 1. José na casa de Potifar, reconhecido como o melhor. José na prisão, foi-lhe entregue as chaves da prisão, porque ele era reconhecido como o melhor. Onde José estava, ele sempre era o número 1. Ele sempre era o melhor. Aprenda com José. Através de nós, Deus, ele pode. Através de nós, Deus vive e fala. Zafanete Paneia, o Deus que vive e o Deus que fala. E através de nós, eu finalizo aqui, nesta noite, dizendo para você que através da nossa história, através do nosso passado, através daquilo que nós estamos conectando no presente agora com o futuro, Deus, ele pode viver e falar através do nosso passado, através do nosso presente, e muito certo, através do nosso futuro. Aprenda com José que o perdão abre caminhos, que o perdão abre portas, que o perdão quebra cativeiros, ele traz prosperidade, o perdão traz segurança. Aprenda com José, somente Deus faz justiça. E no tempo dele, ele faz isso acontecer. Deus quer trazer a cura dos seus traumas. Eu finalizo aqui nessa noite. Na próxima Quinta Feliz, eu vou estar abordando o encontro de José com a sua família. Eu vou estar abordando o encontro de José com seus irmãos. Como que foi esse acontecimento? E eu te convido a não deixar, não se esqueça de estar ligadinho na próxima Quinta Feliz. Eu tenho certeza que Deus vai tratar algo poderoso no seu coração, assim como Ele tem tratado no meu. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse tempo tão especial. Entra na vida desta pessoa, entra no coração desta pessoa. Ó Deus querido, ameniza tudo aquilo que tem sido tão forte na vida dela, a ponto de tirar o desejo de viver. A ponto de tirar desta pessoa, Pai, a vontade de cumprir a vontade do Senhor, os planos do Senhor. Ah, Pai, tira agora da vida dessa pessoa o desejo de suicidar, o desejo de tirar a sua própria vida, achando que foi abandonado pelo Senhor, abandonado por todos. Pai, eu oro nesta noite e ainda peço, alcance o coração desta pessoa, realiza nela o seu querer. Há uma história escrita pelas mãos do Senhor, que ela se cumpra, que ela se realize, que ela seja realizada na vida desta pessoa, assim como foi na vida de José. Eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu abençoo esta vida, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, até a próxima Quinta Feliz e que Deus te abençoe.